Capítulo 66. Intenções traiçoeiras. O quarto príncipe serviu uma xícara de chá para Long Shen. Ele sorriu levemente. O irmão Long é realmente um dragão entre os homens. Não importa o que aconteça, essa ousadia realmente vale a pena ser admirada. O quarto príncipe me lisonjeia. Mas este irmãozinho ainda não sabe como você me reconheceu, respondeu Long Shen. Ele realmente queria saber exatamente o que havia esquecido. Ele estava confiante de que sua técnica de mudança de aparência não tinha a menor falha. Mesmo um homem sábio que pensa 1000 vezes se esquecerá de pelo menos uma coisa. Para ser sincero, não o reconheci a princípio, e foi só quando vi aquele anel em sua mão que percebi que havia algo estranho. Então, acrescentando ao seu olhar, percebi que era você. O quarto príncipe apontou para a mão de Long Shen. Só então Long Shen percebeu de repente que estava usando seu anel espacial no dedo. Esse anel tinha um design específico para a Guilda dos Alquimistas. Ele realmente havia esquecido um detalhe tão grande. O quarto príncipe realmente é alguém observador nos mínimos detalhes. Realmente é digno de admiração. Mas o que eu realmente quero saber é, por que você me ajudou? Perguntou Long Shen. Haha, você pode não acreditar em mim, mesmo que eu diga. A verdade é que não gosto muito de Xia Shangfeng. Não importa o que aconteça, Shuiao ainda é minha irmã. Embora o afeto familiar seja um luxo que não pode ser permitido no Palácio Imperial, ainda tenho algum em meu coração. Não tenho coragem de forçar Shuiao a se casar com alguém de quem ela não gosta. Mas você também sabe que o Palácio Imperial é simplesmente assim. Tudo o que importa é se isso beneficiar o Império, ninguém se importa com suas emoções. Essa é simplesmente a verdade impotente de viver no Palácio Imperial. Eu tentei persuadir a Imperatriz Viúva muitas vezes na esperança de fazê-la mudar de ideia, mas nada disso surtiu efeito. No final, acabei enfurecendo-a e sendo expulso de seu Impresdovager Hall. Pelo fato de que o irmão Long veio visitar Shuiao hoje, posso dizer que você realmente tem sentimentos sinceros por Shuiao. Mas minha habilidade é limitada e só posso ajudá-lo até isso, suspirou o quarto príncipe. O quarto príncipe é muito educado. Long Shen se lembrará desse assunto. Parecia que ele devia um favor ao quarto príncipe por hoje. Quanto à questão de sua família Long perder seu estipêndio, uma vez tentei investigar. Mas fui desligado antes que pudesse chegar ao fundo disso. Então, também sou impotente quando se trata de sua família Long. Long Shen franziu a testa e perguntou: o quarto príncipe pode me dizer o que ele descobriu? Ah bem, foi algo que aconteceu no Palácio Imperial, então é extremamente lamacento. Meus irmãos e eu também lutamos e tramamos uns contra os outros. Eu realmente sou impotente quando se trata disso. O quarto príncipe balançou a cabeça. Os olhos de Long Shen brilharam levemente. Embora o quarto príncipe não tenha lhe dado uma resposta direta, o fato de ele ter mencionado propositalmente seus irmãos foi definitivamente interessante. Havia um total de 7 príncipes. Além do quarto príncipe, restavam 6. Dos 6 restantes, o sétimo príncipe também pode ser excluído. Então, isso deixou a coroa, segundo, terceiro, quinto e sexto príncipes.
Long Shen observou cada um deles cuidadosamente no Phoenix Cry Lantern Festival. Além do príncipe herdeiro, nenhum dos outros parecia ser astuto o suficiente. Então, o mais suspeito teria que ser o príncipe herdeiro. Além disso, Long Shen reconheceu o assassino que matou Li Hao como um de seus capangas. Todas as evidências apontavam para ele. Muito obrigado. Long Shen colocou as mãos em concha. Haha, eu não disse nada. Não posso aceitar seus agradecimentos, riu o quarto príncipe. Ele então suspirou, às vezes eu realmente invejo vocês nobres herdeiros. Você pode ser livre e irrestrito, não como nós, que não temos liberdade. Eu até tenho que bajular pessoas que eu claramente não gosto. Falando nisso, Xia Changfeng está voltando ao Gran Xia em 10 dias para se preparar para seu casamento com Shu Yao. Embora eu realmente deseje dar um soco na cara dele, só posso dar a ele um sorriso. Essa é a tristeza de viver no Palácio Imperial. Ele está indo embora em apenas 10 dias. Long Shen não piscou, mas uma luz fria brilhou em seus olhos. O quarto príncipe parecia não notar nenhuma mudança na expressão de Long Shen. Bebendo um pouco de chá, ele respondeu, sim, ele está pegando a passagem sul, um atalho para o Gran Xia. O casamento de um príncipe naturalmente requer muitos preparativos. Long Shen assentiu e manteve essa informação em mente. Ao mesmo tempo, uma ideia ultrajante surgiu em sua cabeça. Se ele pudesse realizar esse plano, este assunto com Shu Yao seria facilmente resolvido. O quarto príncipe conversou um pouco mais com Long Shen antes de despedi-lo educadamente. Quando ele voltou mais uma vez ao seu quarto, uma mulher apareceu. Aquela mulher parecia estar na casa dos 30. Ela era alta e usava um véu de extravagância, dando uma sensação fria de que não poderia ser ofendida. O que você está fazendo agora é extremamente perigoso, disse ela. O quarto príncipe sorriu levemente e tomou um gole de chá. Perigo significa risco, e risco significa que há uma chance de um pagamento alto. Eu sinto que vale a pena. Se Long Shen perder, ele será apenas outro cadáver, sem sentido para nós. Mas se ele for bem-sucedido, o plano avançará alguns passos. Mãe, não se preocupe com isso. Aquela mulher era precisamente a rainha-mãe do Palácio Ocidental do Phoenix Cry. Ela balançou a cabeça e disse, espero que você saiba o que está fazendo. Eu tinha uma missão em me casar aqui. Você e eu temos que nos lembrar disso. Você era originalmente uma princesa do Gran Xia, mas veio aqui para Phoenix Cry para seus próprios objetivos. Quanto a mim, eu nasci para ser apenas uma peça de xadrez. Eles planejam tomar as terras de Phoenix Cry, tornando-se a Changfeng o governante deste império. Então, ele vai monopolizar todas as terras ricas. Quando chegar a hora do crédito, tudo será deles. Quanto a nós, mãe e filho, estamos destinados a nos tornar seus instrumentos. Por quê? O quarto príncipe de repente soltou toda a sua raiva em um berro alto. O dele atual era como uma besta que havia sido provocada, capaz de devorar qualquer um a qualquer momento. Xiaer, eu sei que você está bravo por dentro. Com seu talento, você não perderia para ninguém. Mas isso é o destino. Destino. O destino é ditado pelo homem. Eu controlarei meu próprio destino.
Eu não serei uma marionete. Eu me tornarei o imperador. Isso é impossível. Não se preocupe com isso, já fiz todos os meus planos. Certo, como está a imperatriz viúva? Perguntou o quarto príncipe. Ela está sob a minha arte de assimilação da alma. Eu basicamente posso controlá-la completamente. Mas, por precaução, sempre adiciono um pouco mais de controle, ela respondeu com indiferença. Tudo bem. Agora é só aguardar boas notícias de Long Shen. Espero que ele não me decepcione. O quarto príncipe sorriu. Erguendo a xícara, ele a esvaziou de um só gole. Quando Long Shen voltou para casa, viu que havia algumas carruagens no portão. Assim que ele passou pelos portões, a governanta imediatamente o informou que havia convidados presentes. Long Shen ficou surpreso, pois fazia muitos anos desde que alguém visitava sua família Long. Por que havia convidados agora? Ele foi direto para sua mãe. Ele já podia ver que ela estava conversando com alguns convidados sorridentes. Vendo Long Shen se aproximar, ela disse apressadamente: Shen'er, venha. Cumprimente suas duas tiaias. Entre o grupo, duas delas eram velhas esposas de idade semelhante à de sua mãe. Long Shen não teve alternativa a não ser cumprimentá-los como tiaias maternas. Haha, que criança boa! Ele cresceu em um instante. Rápido, pessoal. Venha cumprimentar seu primo. Um deles chamou apressadamente as poucas pessoas atrás dela. Havia 3 homens e 2 mulheres, todos da mesma idade de Long Shen. Um dos homens disse sem jeito: primo, já se passaram muitos anos. Long Shen assentiu. Ele ainda se lembrava vagamente dessa pessoa. Quando eles eram pequenos, essa pessoa arrebatou seus brinquedos com força, fazendo-o chorar. Embora ele sentisse que era um pouco abrupto conhecer de repente a família de sua mãe, vendo como ela estava feliz, Long Shen também sentiu que seria ruim dizer qualquer coisa sobre isso, então ele apenas forçou algumas frases cortisas. Assim que isso foi feito, Long Shen se levantou e se despediu. Só então Long Shen soube por sua mãe que eles vieram se desculpar com ela. Shen'er, também tenho um pouco de rancor contra eles por não nos ajudarem quando entramos em uma crise. No entanto, agora eles vieram e me contaram toda a história. Não é que eles não quisessem ajudar, mas eles não ousavam, suspirou a senhora Long. Essa crise já passou e você se tornou um alquimista de alto status. Nossa família Long surgiu disso. Mamãe também pensou nisso e aceitou. Deixe o passado ficar no passado. Espero que você também não use isso contra eles. Afinal, eles são a família da sua mãe. Long Shen friamente zombou por dentro, eles não ousaram ajudar. O que eles estavam fazendo quando a família Long quase chegou ao ponto de não conseguir comprar comida? Mesmo que eles não ousassem ajudar, obviamente, enviar secretamente um pouco de dinheiro para ajudar ainda era algo incrivelmente fácil. O atual Long Shen era agora uma figura imponente que ninguém na capital não conhecia. Ele teve um relacionamento próximo com o grão-mestre Yunti e até se atreveu a competir com o Marquês Yi no leilão. Isso foi o suficiente para mostrar o quão dominador ele era. Long Shen usou esse tipo de método para dizer a todos que sua família Long não era mais a mesma família Long de antes.
Ele não era alguém que poderia ser intimidado por qualquer um. O fato de que eles só vieram agora para se desculpar era claramente apenas eles tentando bajular. Long Shen realmente os desprezava, mas como sua mãe já os havia perdoado, ele não podia discutir muito sobre isso. Se sua mãe quisesse, então ela poderia fazer o que quisesse. Viver no mundo secular significava que você tinha que suportar viver como a sociedade esperava de você. Vendo que Long Shen não teve uma reação tão ruim para sua família, a senhora Long também ficou mais à vontade. Afinal, não importava o quanto ela guardasse rancor, eles eram sua família. E tendo estado sozinha por tantos anos, ela também tinha sede de amor familiar. Long Shen acompanhou sua mãe por um tempo. Ela fez algumas perguntas simples sobre sua situação atual e ele respondeu com algumas frases vagas. Mesmo que ele estivesse apenas fazendo a mesma coisa de sempre, contando a ela as boas notícias, mas não as ruins, ainda assim ela se sentia um pouco aliviada. Depois disso, Long Shen entrou em reclusão. Tendo estado ocupado todo esse tempo lidando com o problema de Shuiao, ele realmente não teve tempo para se concentrar no cultivo. No momento, ele teve uma ideia para garantir que Xia Changfeng permanecesse para sempre no Império do Grito da Fênix, mas Xia Changfeng sempre teve muitos guardas ao seu redor. Ele tinha que ter certeza absoluta de eliminar completamente aquele bastardo em apenas uma tentativa. Mas desde a condensação do 11º ciclone, ele ficou completamente confuso sobre como deveria cultivar ainda mais. Ele não tinha ideia de como usar a Nine Star Hegemon Body Art para romper o reino da condensação de sangue. Mas não havia outra maneira de ele ficar mais forte. Ele não tinha nenhum Dantian real sem a arte corporal hegemônica das 9 estrelas, então apenas treinando mais nela ele poderia avançar. Jovem mestre, alguém está procurando por você. Capítulo 67. Lobo da Neve da Chama Escarlate. Dentro do quarto de hóspedes havia uma mulher com uma longa saia branca que estava rindo do estupefato Long Shen. O que, você não me reconhece depois de pouco tempo? Long Shen nunca imaginou que a convidada que o procurava fosse na verdade essa mulher. Ele sentiu como se estivesse sonhando. Aquela mulher era precisamente a donzela que o protegeu do irmão 11 quando ele o atacou na montanha pôr do sol. Não. Ainda não agradeci à irmã mais velha por sua ajuda naquela época, disse Long Shen apressadamente. Não me chame de irmã mais velha, soa estranho. Eu sou a irmã aprendiz júnior da irmã Meti. Meu nome é Lu Fanger. Então você pode me chamar de irmã Fanger, ela riu. Haha, então o irmãozinho Long Shen cumprimenta a irmã Fanger, riu Long Shen. Ele tinha uma espécie de sentimento amigável em relação a esse Lu Fanger. Vê-la o fez sentir que a distância entre Matt não era mais tão grande quanto antes. Ele também tinha uma maneira de passar adiante a pílula que nutre a alma. Haha, sua boca é realmente hábil. Não é à toa que você se tornou o ídolo no coração de todas as donzelas do Império do Grito da Fênix. Lu Fanger estendeu um desenho dele e riu. Olhando para aquele desenho, Long Shen imediatamente se sentiu envergonhado. Essa foi a capa da representação cômica de sua batalha com Huang Shang, a Batalha Divina do Grito da Fênix. Tosse, isso foi apenas uma piada que alguns comerciantes fizeram.
Você confessou suas emoções para uma princesa e então usou sua força para derrotar um oponente poderoso, isso foi uma piada. Lu Fangir brincou. Long Shen imediatamente sentiu seu coração cair. Se esse assunto foi ouvido por Meti, então. Long Shen, isso não é aceitável. Minha irmã mais velha é uma fada em forma humana. Para ela ter uma impressão favorável de você, você não sabe como valorizar isso. Lu Fangir estava insatisfeito. Como a gente se conhece um pouco, vou te dar um conselho. Termine imediatamente com aquela princesa e não terei que contar à minha irmã mais velha sobre isso. Sua expressão mudou imediatamente quando ouviu isso. Pensando no calor e na ternura que Shuiao sentia por ele, ele balançou a cabeça e suspirou: desculpe, não posso fazer isso. Ao dizer isso, sentiu como se agulhas perfurassem seu coração. Essa decisão foi extremamente difícil de tomar. A beleza e a bondade de Meti foram profundamente impressas em seu coração. Ela lhe dera o primeiro gosto do amor. Quanto a Shuiao, ela sacrificaria tudo por ele. Pedir a ele para deixar Shuiao neste momento era absolutamente impossível para ele. Como você pode ser tão teimoso? Você nem está satisfeito apenas com minha irmã mais velha, você realmente tem que brincar com as mulheres aqui também. Se você a escolher, nunca pense em ver minha irmã novamente, alertou Lu Fangir com raiva. Long Shen respirou fundo. Diante de seus sentimentos complicados, ele estava completamente desamparado. Ele se recusou a ceder a qualquer um deles. Mas agora ele tinha que escolher qual. Vendo que Long Shen permaneceu em silêncio, Lu Fangir continuou: você realmente vai desistir de minha irmã por alguma princesa? Eu não estou desistindo. Não posso desistir de nenhum dos dois. Long Shen balançou a cabeça. Ah, seu rosto é realmente grosso. Você realmente quer monopolizar duas beldades para si mesmo. A furiosa Lu Fangir realmente riu quando viu Long Shen agir com tanta confiança e sem vergonha. Long Shen ficou surpreso com isso. Ele não entendeu muito bem o que Lu Fangir estava dizendo. Ah, tanto faz. É assim que um homem de verdade deve agir. Se você realmente desistisse daquela princesa lamentável apenas para me apaziguar, então você realmente teria que dizer adeus para sempre à minha irmã, riu Lu Fangir. Como poderia um homem inconstante no amor entrar nos olhos de minha irmã? Isso foi um pequeno teste agora. Suponho que mal conseguiu passar. Uma gota de suor rolou silenciosamente da testa de Long Shen. Uma sensação de exaustão tomou conta dele. Ele preferiria ter uma grande batalha com alguém do que suportar tal teste novamente. No entanto, você também está comemorando muito cedo. Esse teste foi apenas um que fiz do ponto de vista pessoal. Quanto à minha irmã mais velha, se ela vai deixar você ter outra beldade com ela é algo que só ela sabe, Lu Fangir o avisou rindo quando o viu relaxar. Seus nervos, que haviam apenas relaxado, imediatamente se apertaram novamente. Lu Fangir continuou: mas pelo que entendi sobre minha irmã, você deveria ter a maior chance de todos os homens. E comigo ajudando você, suas chances devem aumentar ainda mais. Então, agradecerei à irmã Fangir pela ajuda, disse Long Shen apressadamente. Haha, não vou mais te incomodar. Eu tinha negócios a fazer ao vir aqui. Depois de voar 7 dias e 7 noites,
Já estou completamente exausto. Além disso, você nem me serviu uma xícara de chá, suspirou Lufanger descontente. Oh, vou imediatamente servir um pouco de chá para a irmã Fanger. Long Shen rapidamente e cuidadosamente serviu uma xícara de chá para ela. Não havia maneira de contornar isso. Ele definitivamente tinha que dar a ela uma boa impressão pelo bem de Matty. Lufanger pegou a xícara com uma expressão um tanto estranha. Sua família Long normalmente gosta de usar água fria para o chá. Só então Long Shen percebeu que a panela já estava completamente fria. Mas ele engrossou o rosto e disse: "Este é um chá frio que deve ser bebido frio. A irmã Fanger pode tentar." Seria estranho se alguém acreditasse em você, censurou Fanger. Se a irmã Fanger não quiser beber chá frio, vou imediatamente preparar um chá quente para você. Ah, esqueça isso. Contanto que você tenha o coração certo, tudo bem. Ir e vir assim é realmente muito chato, mas se eu não o fizesse, sentiria muito por você. Por um momento, Long Shen não sabia se ria ou chorava. Este Fanger realmente era travesso. Mas ela ainda exalava um sentimento muito inocente e animado. Ela disse o que ela queria. Realmente era fácil para as pessoas se sentirem amigáveis com ela. O Wind Spirit Pavilion estava a muitos milhares de quilômetros de distância deste lugar. Mesmo se ela estivesse montando uma besta mágica, viajar por 7 dias e noites inteiros ainda era extremamente exaustivo. Para que ele pudesse entender a provocação dela. A seguir, darei boas notícias. Minha irmã me deu um presente para você. Lufanger apontou para um pequeno baú ao lado. Só então Long Shen percebeu que havia um tronco retangular de 2 pés de altura. Quando o porta-malas foi aberto com cuidado, Long Shen ficou surpreso ao ver que havia uma pequena criatura peluda dentro. Era um pequeno filhote de lobo do tamanho de uma palma. Seu corpo era completamente branco como a neve. Apenas uma pequena parte do pelo no meio de sua testa era de uma cor vermelha ardente. Foi extremamente adorável. Este pequeno filhote ainda não tinha aberto os olhos depois de nascer. Ele estava procurando cegamente ao redor, parecendo procurar comida. Lobo da neve da chama escarlate. Long Shen ficou extremamente assustado. Este era o filhote de uma besta mágica sobre a qual ele havia lido antes. O lobo da neve da chama escarlate, seu corpo era completamente branco como a neve, com apenas uma pequena mecha de pelo que era de uma cor vermelha ardente. Foi extremamente fácil de reconhecer. Mas a maioria dos lobos da neve da chama escarlate não eram de uma linhagem completamente pura. Seu pelo seria de uma cor mais opaca e às vezes até teria algumas manchas. Mas este filhote de lobo da neve não tinha uma única mancha. Isso significava que era um lobo da neve de chama escarlate de sangue extremamente puro. Tal lobo da neve de chama escarlate que era completamente puro cresceria para se tornar uma besta mágica de 3º nível quando amadurecido, e poderia até mesmo lutar contra bestas mágicas de 4º nível. Essa foi uma existência que ultrapassou o reino da transformação do tendão. Correto, este é um lobo da neve de chama escarlate de sangue puro que acabou de nascer. Foi dado a minha irmã como um presente de seu mestre, mas ela queria que eu voasse durante a noite para entregá-lo a você. Lufanger olhou para Long Shen com uma expressão complicada.
Seu coração tremeu. Não apenas Matt não se esqueceu dele, mas ela realmente se preocupou com ele. Tais sentimentos puros de uma beleza fizeram Long Shen sentir vontade de chorar. Originalmente, a irmã queria que fosse um animal de estimação fraco para você, mas ela definitivamente nunca pensou que você já se tornaria um adepto da pílula. Sua força espiritual não é baixa, então posso transmitir algumas técnicas para controlar feras para você. Então, este lobo da neve da chama escarlate pode se tornar um animal de estimação batalhador, disse Lu Fangir. Artistas marciais comuns sempre teriam domadores de bestas usando sua força marcial ou outras técnicas para domar gradualmente a besta mágica, deixando-a se tornar um animal de estimação. Mas tal animal de estimação não era perfeito. Afinal, as bestas mágicas tinham uma aura violenta e brutal que não podia ser removida. Um animal de estimação devorando seu mestre era uma ocorrência comum. Mas, mesmo assim, os animais de estimação da besta mágica ainda eram extremamente preciosos. Embora fosse um pouco perigoso, uma vez treinado adequadamente e usado corretamente, uma besta mágica era definitivamente uma adição extremamente aterrorizante à sua força de combate. O que havia de especial em um animal doméstico de batalha era que ele podia ser controlado muito melhor. No entanto, ter tal controle sobre uma besta mágica exigia uma força espiritual extremamente forte. As pessoas comuns eram absolutamente incapazes disso. Usando força espiritual para se conectar e se comunicar com a besta mágica, tanto a besta quanto o humano podem trabalhar juntos. Não apenas o poder de um animal doméstico de batalha era muito maior, mas a chance de trair seu mestre também era muito menor. No entanto, também exigia ter sua força espiritual conectada à besta mágica por muito tempo, o que era exaustivo. Matt não sabia sobre a força atual de Long Shen. Ela enviou o filhote na esperança de que o lobo da neve da chama escarlate seguisse Long Shen à medida que crescesse e fosse uma medida extra de preservação da vida no futuro. Mas o atual Long Shen já era um adepto da pílula. Lu Fangir transmitiu diretamente algumas técnicas para controlar bestas mágicas para ele. O que surpreendeu Lu Fangir foi que Long Shen foi capaz de compreender as técnicas com apenas uma explicação rápida. Ele então fazia algumas perguntas que iam direto ao cerne de como a técnica funcionava. Mas havia um limite para o quanto Lu Fangir poderia passar para Long Shen. Ela só podia ensinar a ele as técnicas de controle de bestas comuns que circulavam em público. Quanto às técnicas centrais de sua seita, ela não ousava transmiti-las sem permissão. A inteligência de Long Shen conquistou completamente Lu Fangir. Ela percebeu que Long Shen era definitivamente um monstro. Ele se lembrou de cada palavra e compreendeu tudo quase imediatamente. Ele até fez perguntas sobre ideias nas quais ela nunca havia pensado. Ela ficou meio-dia na propriedade Long. Depois que Lu Fangir viu que Long Shen havia compreendido completamente todas as técnicas que ela passou para ele, ela saiu imediatamente. Mas antes que ela partisse, Long Shen deu a ela a preciosa pílula nutritiva da alma para dar a Matt. Assim que ela saiu, Long Shen olhou para o pequeno filhote que estava segurando no peito e não pôde deixar de sentir uma explosão de calor. A existência deste lobo da neve da chama escarlate era a prova de que ele estava presente no coração de Matt.
Long Shen não pôde deixar de se sentir extremamente grandioso sabendo que Meti se importava com ele. Ele esperava resolver tudo na capital o mais rápido possível para poder sair dessas terras incivilizadas e entrar naquele céu mais vasto. Isso porque ele sabia que havia uma beleza inigualável esperando por ele. Pensando em Meti, Long Shen sentiu seu sangue queimar mais quente. Ele teve que se levantar rapidamente. Vá! De repente, o pequeno filhote em seus braços soltou um grito alto e começou a rastejar por todo o corpo. Olhando para aquele pequeno companheiro, Long Shen sorriu. Mas naquele momento, ele de repente sentiu uma intenção de matar extremamente indistinta. Capítulo 68. Notícias de seu pai. Havia alguém o espionando, essa foi sua primeira reação. No entanto, mesmo depois de espalhar seu senso divino por toda a Long Estate, ele não conseguiu encontrar ninguém suspeito. Mas esse sentimento definitivamente não tinha sido um erro. Com seu espírito perceptivo, ele definitivamente sentiu aquela intenção de matar extremamente indistinta. Long Shen estava totalmente confiante em sua intuição. Se não havia ninguém suspeito na casa dos Long, isso significava que o inimigo estava observando de mais longe. Vendo que o céu já estava escurecendo, Long Shen murmurou para si mesmo e colocou o lobo da neve da chama escarlate de volta em seu porta-malas. Aquele baú era algo que Lu Fanger havia trazido. Dentro havia um fluido nutritivo que era suficiente para o filhote consumir para não morrer. Estabelecendo um lugar adequado para o filhote, ele então mudou e deixou sua propriedade. Como esperado, sua intuição estava correta. Assim que passou pelos portões, sentiu que estava sendo observado pelas pessoas. Um sorriso frio apareceu em seu rosto enquanto ele continuava andando. Ele sabia que aquelas pessoas estavam se preparando para matá-lo. Se ele tivesse adivinhado corretamente, eles deveriam estar esperando o anoitecer para entrar furtivamente na propriedade Long e assassiná-lo. Ele preferiu não brigar em sua casa, então foi embora. E como ele esperava, depois que ele caminhou uma dúzia de milhas de distância e entrou em uma região remota sem ninguém mais presente, uma flecha afiada e sibilante foi disparada direto para suas costas. Quando ele reagiu e ficou de guarda, já era tarde demais. Ele foi baleado, gemendo ao cair no chão. Mais de 10 figuras cercaram Long Shen. Essas pessoas estavam todas usando máscaras veladas. Erguendo suas espadas, eles cortaram completamente qualquer caminho de retirada. Que Phoenix Cry é a primeira geração júnior, ele é apenas um idiota. Ele foi manipulado tão facilmente, zombou um dos homens mascarados friamente. Assim que ele terminou sua frase, uma flecha o atingiu com firmeza no estômago. Seus olhos se arregalaram e ele nem se atreveu a olhar para baixo em seu estômago enquanto sentia sua vida desaparecendo rapidamente. Ele caiu no chão. Mesmo quando ele morreu, ele não tinha ideia de quem o havia matado. Cuidadoso. Todos os outros recuaram imediatamente, olhando em choque para Long Shen. Eles notaram que a flecha em suas costas havia desaparecido. Mais importante, Long Shen parecia absolutamente bem. Ele se levantou do chão e limpou a poeira de suas roupas com indiferença. Long Shen estava em guarda há muito tempo, então como poderia ter sido tão fácil emboscá-lo?
No exato instante em que a flecha estava prestes a atingi-lo, ela já havia sido pega por ele no ar. Mas ele fingiu ser atingido e caiu no chão impotente. Tudo tinha sido um ato que ele representou de forma extremamente convincente. A razão pela qual ele fez isso foi descobrir o motivo pelo qual esse grupo veio. A ponta da flecha não continha nenhum veneno e o som da corda do arco era alto demais. Assassinos profissionais definitivamente não caminhariam aleatoriamente até um inimigo que não foi confirmado como morto. Juntos, seguindo um de seus gritos, os homens mascarados de repente liberaram suas horas. Sangue-Ti subiu para o céu. Cada um deles era um especialista em condensação de sangue. Com um anel metálico, uma espada apareceu na mão de Long Shen. Essa era a arma daquele que ele havia matado. Ele o usou agora para bloquear um de seus ataques. A pessoa cujo ataque ele bloqueou sentiu sua mão ficar dormente. O poder por trás da espada de Long Shen era chocantemente grande. A espada em sua mão explodiu e ele caiu de costas. Uma luz fria brilhou sobre o corpo daquela pessoa e ela foi dividida em duas. Uma chuva de sangue desceu por um momento. Agora que Long Shen condensou 11 ciclones que atingiram um tamanho assustador, até mesmo um golpe aleatório dele era praticamente imparável. Depois de matar facilmente um especialista em condensação de sangue com um aceno de espada, o cheiro pungente de sangue encheu o ar. Os ciclones em seu corpo quase pareciam ter sido provocados e, sem qualquer insistência de Long Shen, eles começaram a circular cada vez mais rápido. Em apenas um piscar de olhos, 2 membros de seu grupo morreram. Choque e raiva os encheram. Eles berraram com raiva e atacaram ao mesmo tempo, cada um deles esfaqueando um dos pontos vitais de Long Shen. Long Shen bufou friamente. Ti espiritual surgiu rapidamente em seus braços. Usando apenas aquela espada, Long Shen evitou os ataques de mais de 10 pessoas. Com um estrondo nítido, as ondas de Ti surgiram com flutuações chocantes e aterrorizantes. Com a força combinada de mais de 10 pessoas, eles forçaram Long Shen a recuar vários passos. Ele não foi ferido. No entanto, sua espada foi incapaz de suportar uma força tão terrível e quebrou, deixando apenas o punho. Todos ficaram muito chocados com o fato de Long Shen ser capaz de se defender sozinho de seu ataque combinado. 3 deles estavam no meio do reino da condensação de sangue. Ótimo, de novo. Um deles ordenou. Embora sua voz fosse suprimida para ficar quieta, havia algo indescritivelmente estranho naquela voz. Eles não precisavam desse lembrete, pois todos sabiam que aquele era o melhor momento. Todos eles atacaram o desarmado Long Shen. Olhando para aqueles atacantes mascarados de manto preto, um sorriso ridículo apareceu em seu rosto. Ele esfregou levemente o anel. A luz dourada de repente iluminou o céu. Um enorme machado de guerra cortou o ar. Era exatamente como a lua cheia ao passar por um arco triste. Sangue e membros quebrados voaram por toda parte. A força aterrorizante do machado de batalha cavou um enorme buraco no chão. 9 deles morreram debaixo dela, agora restavam apenas 3. E isso porque esses 3 eram um pouco mais lentos. Quando eles viram um enorme machado de batalha aparecer de repente em suas mãos, eles instintivamente diminuíram um pouco a velocidade, permitindo-lhes escapar da morte.
Mas enquanto eles conseguiram sobreviver, os outros não tiveram tanta sorte. Diante daquele enorme machado de batalha, as espadas em suas mãos não eram diferentes de brinquedos. Todos eles foram esmagados em pedaços. Esse enorme poder até conseguiu impressionar Long Shen. Este era o estilo dominador de armas pesadas. Seu poder se multiplicaria, permitindo que você esmagasse completamente seus inimigos de frente. Mas uma das desvantagens era que Long Shen precisava de 2 mãos para segurar o machado de batalha. Isso porque o cabo era muito grosso. Ao mesmo tempo, apenas a força de uma mão foi incapaz de extrair todo o poder potencial do machado de batalha. Embora aquele machado de batalha fosse extremamente poderoso, por ter usado muita força, seus braços acabaram ficando extremamente doloridos. Agora é hora de mandar vocês para o inferno. Ele levantou lentamente o enorme machado de batalha. Só então os 3 restantes reagirão. Eles fugiram imediatamente, desaparecendo em apenas algumas piscadas. Olhando na direção para onde os 3 estavam fugindo, Long Shen suspirou impotente. Ele sentou-se no enorme machado, parecendo não ter a menor intenção de persegui-los. Não era que ele não quisesse persegui-los, mas que não seria capaz de fazer nada com eles, mesmo que os alcançasse. Devido a subestimar o peso e o poder do machado de batalha divisora de montanhas, ele julgou mal quanta força usar e acabou deslocando seu próprio ombro. Seu levantamento do machado de batalha foi apenas para assustá-los. Caso contrário, se eles não fugissem, ele seria o único a fugir. Torcendo o ombro, ele o colocou de volta no encaixe. De repente, ele se virou para alguns arbustos ao lado e disse, tendo se escondido por tanto tempo, você não acha que é hora de sair e dizer algumas coisas? Aqueles arbustos permaneceram em silêncio. Long Shen sorriu levemente e, de repente, uma pílula medicinal vermelha apareceu em sua mão. Com um movimento do dedo, a pílula vermelha caiu nos arbustos. Aquela pílula medicinal estourou quando caiu nos arbustos. Incontáveis fios de fumaça vermelha imediatamente encheram o ar. A fumaça se espalhou com extrema rapidez, atingindo centenas de metros de distância. Isso foi uma pílula de veneno. As pílulas refinadas dos alquimistas não apenas salvarão vidas, eles também podem tirar vidas. Long Shen guardou aquela pílula de veneno por muito tempo. De volta a Heroic Assembly House, quando lutou contra Huang Shang, ele estava prestes a usá-la quando o príncipe herdeiro entrou. Essa foi uma medida de preservação da vida. Mas agora que ele tinha pílulas medicinais ainda melhores, essa pílula havia perdido seu uso. Uma figura fugiu rapidamente dos arbustos, correndo para longe. Eu aconselho você a não correr. Caso contrário, em apenas alguns minutos, o veneno atingirá seu coração e você morrerá, disse Long Shen com indiferença. Essa figura parou e parou por um momento. Talvez ele estivesse pensando se Long Shen estava dizendo a verdade ou não, mas no final ele decidiu ficar. As técnicas do jovem mestre realmente são dignas de elogios. Essa pessoa caminhou lentamente e se curvou. Ele parecia estar na casa dos 20 anos. Ele era um pouco magro e parecia fraco. Seu rosto era excepcionalmente simples, difícil de identificar no meio da multidão. Quem é você? Reportando-se ao jovem mestre, este pequeno é Shen Fei.
fui enviado por seu pai para proteger secretamente sua esposa e filho, disse Shen Fei. Meu pai. Você tem alguma prova disso? Long Shen ficou agradavelmente surpreso, mas ainda precisava de provas. Essa pessoa tirou algo de suas vestes e entregou a Long Shen. Isso é uma lembrança. Eu realmente estou envergonhado. Eu acredito que o jovem mestre definitivamente deveria reconhecê-lo. Long Shen imediatamente ficou um pouco azedo quando viu aquela coisa. Era uma espada de bambu, o primeiro presente que seu pai lhe dera quando criança. Naquela época, ele tinha apenas 2 anos de idade. Ele estava tão empolgado naquela época que o brandia descontroladamente como se fosse um grande especialista. Naquela época, seu pai o acompanhava assim todos os dias. Ele ocasionalmente o encorajava enquanto ele balançava descontroladamente sua espada de bambu, e sua mãe ria secretamente para o lado. Aqueles eram os dias suaves e quentes de sua família de 3 pessoas. Aqueles dias pareciam ter sido ontem. Ele parecia ser capaz de ver a expressão rígida, mas mimada, de seu pai. Mas uma criança era uma criança. Um brinquedo era algo que não permanecia novidade por muito tempo. Mais tarde, ele ficou arrebatado por espadas e lâminas reais. Aquela espada de bambu estava perdida em algum lugar com o qual ele nunca se preocupou. Olhando para a espada de bambu agora, ele viu que havia um brilho forte nela. Isso era obviamente algo que só poderia ser deixado para trás acariciando-o milhares e milhares de vezes. O mestre realmente desejava ver seu filho e sua esposa ao longo desses anos, mas ele era absolutamente incapaz de se reunir com sua família. No entanto, se ele soubesse que seu filho atingiu tal nível, ele definitivamente se sentiria extremamente gratificado, disse Shen Fei. Long Shen guardou cuidadosamente a espada de bambu. Esta notícia de seu pai o deixou ainda mais animado do que se ele rompesse seu reino atual. Fazia tantos anos, mas seu pai nunca havia enviado uma carta de volta. Às vezes, ele realmente se perguntava se seu pai não queria mais sua esposa e filho. Seria uma mentira dizer que ele não tinha um pingo de rancor dentro dele. Ouvindo as palavras de Shen Fei hoje, aquele ponto dolorido em seu coração foi finalmente liberado. Ao mesmo tempo, ele também estava um pouco envergonhado. Em termos de confiança em seu pai, ele estava longe de ser igual à sua mãe. Volte para a propriedade. Tenho algumas coisas que quero conversar com você, disse Long Shen. Agora ele havia entendido muitas coisas. Embora não conhecesse todo o quadro, ele sentia que agora era capaz de mudar seu próprio destino. Jovem mestre, você acredita em mim assim? Shen Fei ficou surpreso. Claro, eu acredito em você. Isso porque se você tivesse mentido agora, o atual você já seria um cadáver. Capítulo 69. Os problemas secretos de Long Tianxiao. Claro que acredito em você. Isso porque se você tivesse mentido agora, o atual você já teria se tornado um cadáver. As palavras leves de Long Shen estavam cheias de autoconfiança. Shen Fei ficou muito alarmado. Mas examinando seu corpo, ele não notou nenhuma alteração. Aquela pílula que joguei fora é chamada de pílula queima-alma. Mesmo que você parasse completamente de respirar agora, seria inútil. Esse gás venenoso corrói diretamente seus poros e entra em sua corrente sanguínea.
Se você usar muita força ou lutar intensamente, seu sangue começará a fluir mais rápido e o veneno invadirá imediatamente sua alma. Naquela época, sua morte seria indubitável, explicou Long Shen. A expressão de Shen Fei mudou. Ele nunca imaginou que a pílula de veneno de Long Shen seria tão aterrorizante. Mas como Long Shen já confiava nele, ele definitivamente não o enganaria agora. A razão pela qual acredito em você é porque confio em minhas pílulas. Se você tivesse mentido quando eu o questionei agora, seu sangue teria começado a circular mais rápido. A essa altura, o sangue fluiria de suas 7 aberturas. Aqui, coma isso. Long Shen entregou a Shen Fei uma pílula medicinal. Shen Fei engoliu diretamente. Depois de tomar esta pílula, o veneno em seu corpo será desintoxicado. No entanto, o efeito é um pouco lento, então você não pode fazer nenhuma luta intensa nos próximos 3 dias. Ok, vamos embora. Long Shen começou a caminhar de volta para casa. Shen Fei apressadamente foi acompanhá-lo. Eles deixaram para trás uma área miserável de sangue e membros decepados. Bastardo, você realmente se atreve a tentar matar Long Shen pelas minhas costas. Você acha que eu não ousaria matá-lo? Dentro de uma sala secreta, um homem vestido de branco xingava furiosamente Xia Shangfeng. Uma aura assassina veio dele. Ao mesmo tempo, uma terrível intenção de matar parecia tomar uma forma sólida e prender Xia Shangfeng no lugar. Xia Shangfeng sentiu como se uma lâmina fria fosse pressionada contra seu pescoço. Enquanto o homem de túnica branca desejasse, sua vida terminaria em um instante. Irmão Lu, ouça-me. Isso não foi feito por mim. Minha irmã ordenou aos meus subordinados. Eu não sabia nada sobre isso. Xia Shangfeng estava completamente apavorado enquanto tentava explicar a situação. O suor encharcou completamente suas vestes, já que a intenção de matar era muito assustadora. Mesmo ele, um especialista em condensação de sangue, não conseguiu bloqueá-lo. Ele se sentiu como se fosse uma formiguinha completamente incapaz de resistir. Você acha que eu sou um idiota? Você realmente acha que seus guardas seguiriam as ordens de sua irmã sem sua autorização? Você obviamente queria remover aquele espinho Long Shen antes de partir. É uma sorte que Long Shen não tenha morrido, caso contrário, esse assunto teria realmente explodido. Mesmo se você tivesse 10 vidas, não seria capaz de bloquear a raiva daqueles superiores, gritou friamente o homem vestido de branco. Xia Shangfeng abaixou a cabeça e não ousou dizer nada. Era verdade que a tentativa de assassinato de Long Shen havia sido arranjada por Xia Baishi, mas o homem vestido de branco estava totalmente correto. Ele havia emprestado seus guardas pessoais para ela. Ele esperava que, uma vez que Long Shen estivesse morto, ele pudesse colocar a culpa em Xia Baishi. Com seu status de adepta da pílula, ela deve ficar bem. Tendo emprestado tanto dinheiro de Xia Baishi no leilão, ele foi forçado por ela a fornecer ajuda. No entanto, ele não esperava que um grupo de especialistas em condensação de sangue falhasse e apenas 3 de seus membros retornassem. Mas antes que ele pudesse perguntar claramente sobre o que havia acontecido, aquele homem vestido de branco já havia chegado. Xia Shangfeng, este é seu último aviso. Seu trabalho é menor.
Se as tramas maiores derem errado, até mesmo todo o seu Gran-Cia será incapaz de lidar com a punição, muito menos você. Volte e diga à sua estúpida irmã que se ela se atrever a seguir um curso tão precipitado mais uma vez, eu pessoalmente arrancarei sua cabeça. Aquele velho pervertido Eike nunca a colocou verdadeiramente em seus olhos, bufou o homem vestido de branco friamente. Sim, sim, Shang Feng definitivamente instruirá adequadamente sua irmã. Eu definitivamente não vou causar mais problemas. Xia Shangfeng acenou com a cabeça repetidamente. Long Tianxiao já afirmou que se algo inesperado acontecer com sua esposa ou filho, ele desistirá de seu posto de fronteira e abrirá caminho para a capital. Essa é a situação que mais queremos evitar, entendeu? O homem de túnica branca continuou friamente: estamos constantemente testando sua linha de fundo, mas Long Tianxiao se recusa a nos dar qualquer reação. No entanto, isso não significa que ele não se preocupa com sua esposa e filho. Ele é alguém que não age ou ataca como um raio. É ele avisando vocês, mas vocês idiotas nem foram capazes de entender isso. Irmão Lu, eu ainda não entendo. Com a habilidade do irmão Lu, por que você não vai e mata Long Tianxiao diretamente? Perguntou Xia Shangfeng. Idiota, se eu realmente pudesse agir abertamente, você acha que eu ainda precisaria de vocês? Além disso, Long Tianxiao também é especialista em transformação de tendão. Como ele é tão fácil de matar? Se eu não tiver sucesso em um golpe e a notícia se espalhar, quem vai assumir a responsabilidade por isso? Amaldiçoou o homem vestido de branco. Xia Shangfeng imediatamente se sentiu estranho, mas não se atreveu a responder. Ele apenas suportou obedientemente. Mas seu ódio por Long Shen só continuou a crescer. As ações de Xia Baishi eram na verdade algo que ele também queria. Mas como Long Shen não havia morrido, a raiva dentro dele só poderia continuar a ser sufocada. Ele realmente nunca imaginou que mais de 10 especialistas em condensação de sangue trabalhando juntos ainda seriam incapazes de matá-lo. Além disso, suas perdas foram realmente muito grandes. Quando Xia Shangfeng voltou para seu quarto, aquele homem vestido de branco suspirou. Tinha sido problemático para ele conseguir uma missão tão fácil, mas talvez não fosse tão fácil quanto ele pensava. Ele estava tão enfurecido agora que quase massacrou Xia Shangfeng. Mas ele não poderia realmente fazer isso. O plano estava em movimento há muitos anos. Na verdade, ele originalmente veio aqui para colher os lucros finais pelos quais outra pessoa havia trabalhado. No entanto, o resultado foi que ele sentiu como se todos ao seu redor fossem completamente estúpidos, o que o enfureceu. Ele estava com o estômago cheio de raiva que não tinha para onde descarregar. Ele não ousava se mostrar publicamente, então precisava trabalhar junto com o Gran-Cia. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Se você realmente estragar meus planos, então todos vocês podem simplesmente morrer aqui. Já era tarde da noite quando Long Shen voltou para casa. Uma vez em seu quarto, ele examinou cuidadosamente Shen Fei. Ele ficou surpreso ao descobrir que sua aura era extremamente velada. Mesmo com Shen Fei bem na frente dele, ainda era difícil sentir sua existência. Eu treino uma técnica de cultivo especial que aumenta minha habilidade de esconder minha aura. O jovem mestre não precisa achar isso estranho.
Embora fosse modesto, por dentro ainda era um pouco vaidoso. Ele tinha absoluta confiança em suas técnicas de ocultação de aura. Long Shen assentiu. Shen Fei era realmente muito bom nisso, pois não havia notado o menor vestígio dele até aquele momento. Hoje, quando sua espada foi quebrada e parecia que ele poderia estar em perigo, Shen Fei acabou emitindo um pouco de sua aura. Caso contrário, ele ainda não o teria notado. Naquela época, ele claramente estava prestes a intervir. Além disso, Long Shen não havia sentido nenhuma hostilidade naquele momento, então ele sabia que Shen Fei estava tentando salvá-lo. Foi por isso que Long Shen originalmente adivinhou que Shen Fei não tinha más intenções contra ele. Mas por segurança, ele ainda decidiu usar a pílula de veneno. A atual família Long estava em uma posição extremamente instável. A qualquer momento, pode virar. Ele não se atreveu a ser nem um pouco descuidado e se recusou a arriscar a vida das pessoas de sua casa em Long. Como vão as coisas onde meu pai está? Respirando fundo, Long Shen foi direto ao ponto. Ele estava extremamente curioso sobre o que estava acontecendo com seu pai. Tanto tempo se passou que até as lembranças de seu pai se tornaram indistintas. Mas o amor de seu pai desde a infância ainda permanecia profundamente enterrado em seu coração. Seu pai está são e salvo. No entanto, nos últimos anos, as batalhas com as tribos bárbaras tornarão-se cada vez mais intensas. Sem mencionar a falta de reforços da capital, seu exército original de 50.000 soldados encolheu para apenas 20.000. Felizmente, os plebeus ao redor se preocupam com a benevolência de seu pai, enviando-lhe mulheres e filhos para complementar seu exército, bem como provisões do exército. Se não fosse por eles, há muito não teríamos conseguido perseverar. A raiva podia ser ouvida em sua voz. A atitude da capital em relação a Long Tianxiao foi realmente uma amarga decepção. Se não fosse por eles verem os olhares ardentes de muitos plebeus, eles já teriam ido embora. As tribos bárbaras eram na verdade muitas tribos separadas. Eles foram simplesmente agrupados como tribos bárbaras como um termo de grupo genérico. Nascidos no deserto selvagem, eles tiveram que usar métodos cruéis apenas para sobreviver em seu ambiente hostil. Eles caçavam e coletavam sua comida, mal conseguindo sobreviver. Mas aquele ambiente hostil na verdade acabou temperando-os, e a maioria de sua população era muito mais forte do que um plebeu comum. À medida que ficavam mais fortes, naturalmente começaram a se desenvolver e se espalhar, reivindicando cada vez mais terras. No final, eles encontraram a fronteira do Império do Grito da Fênix com suas ricas terras e produtos. Pilhar este lugar era muito mais fácil do que caçar. A razão pela qual eles foram chamados de tribos bárbaras também foi porque eles viviam suas vidas de maneira muito diferente das pessoas comuns. Famílias inteiras dormiam juntas na mesma cama. Eles também copularam sem levar em conta a geração ou o sexo. Definitivamente parecia caótico para os outros. Além de sua própria tribo, as outras tribos eram apenas presas. Tribos atacariam outras tribos indiscriminadamente. E se eles acabassem capturando os plebeus do Fênix Cry, os homens seriam apenas mortos e armazenados como comida, enquanto as mulheres seriam usadas para sexo e depois mortas como comida. Os plebeus de Fênix Cry odiavam e tinham medo deles.
As tribos bárbaras acabaram saqueando cada vez mais com o passar do tempo, e apenas quando isso atingiu um ponto chocante o Império finalmente reagiu. Infelizmente, as tribos bárbaras na verdade tinham uma população surpreendentemente grande. Eles viajaram como o vento, desaparecendo uma noite e aparecendo em um lugar totalmente novo. Eles não eram como os plebeus do Fênix Cry que haviam estabelecido residências. Era basicamente impossível encontrar seu ninho, então as tropas do Fênix Cry só podiam ficar na defensiva. Mas uma vez que Long Tianxiao foi enviado para a fronteira, ele repetidamente lançou ataques furtivos contra as tribos bárbaras, fazendo com que os rios corressem vermelhos com seu sangue. Isso acabou intimidando as tribos bárbaras, enquanto os plebeus próximos à fronteira puderam respirar aliviados e viver em paz. Foi assim que Long Tianxiao acabou se tornando um deus militar aos olhos dos plebeus. Como o exército de Long Tianxiao lutou com as tribos bárbaras, os frequentes ataques acabaram custando muito. Sem reforços, as tropas do exército diminuíram rapidamente. Vendo isso acontecer, todos os plebeus ao redor o ajudaram e o apoiaram com o melhor de suas habilidades. Se eles tivessem mão de obra extra, então eles enviaram seus filhos para se juntar ao exército. Se tivessem dinheiro extra, mandavam comida. Tudo o que podiam pagar era enviado para o exército de supressão de fronteiras. No entanto, esse tipo de suprimento estava longe de ser suficiente. Quando o exército não estava lutando, eles sempre iam ajudar a fazenda dos plebeus, o que também era uma forma de aumentar seus próprios suprimentos. Então, os plebeus e homens do exército ao longo da fronteira eram basicamente uma família agora. Lembrando seus olhos cheios de esperança e expectativa, os olhos de Shen Fei ficaram levemente vermelhos. Mesmo que tivessem que morrer, eles definitivamente não permitiriam que aqueles plebeus sofressem nenhum dano. Shen Fei contou tudo isso a Long Shen, permitindo que ele finalmente entendesse os problemas secretos de seu pai. De um lado estavam sua esposa e filho, enquanto do outro estavam as vidas de milhões de plebeus inocentes. Se fosse Long Shen, ele também teria dificuldade em escolher. Aquela queixa que ele tinha contra seu pai se desfez em nada, e o orgulho encheu seu coração. Um bravo especialista que luta pelo povo de um império, esse foi um verdadeiro herói. Shen Fei, volte para onde meu pai está. Long Shen pensou sobre isso, mas ainda assim acabou querendo que ele voltasse. A expressão de Shen Fei mudou. Eu absolutamente não posso. Capítulo 70. Pequena neve. Eu absolutamente não posso. Shen Fei explicou, pouco antes de eu sair para vir para cá, seu pai me ordenou que eu absolutamente, não importa o que acontecesse, tivesse que ficar aqui para proteger sua esposa e filho. Mesmo na morte. Long Shen balançou a cabeça, embora você seja um especialista tardio em condensação de sangue, você não é mais capaz de me proteger. O fato de você não ter me ajudado quando eu estava ferido na arena marcial significa que você está extremamente apreensivo e só agirá para ajudar quando eu estiver enfrentando a morte. Mas naquela época, mesmo que você ajudasse, não conseguiria consertar nada. Estou certo? Shen Fei ficou em silêncio por um longo tempo. Isso porque as palavras de Long Shen eram absolutamente verdadeiras e ele não podia refutá-las. Dentro da capital,
a única pessoa que poderia fazer você se sentir tão apreensivo deveria ser o Marquês Yi, correto? Perguntou Long Shen. Shen Fei suspirou e acenou com a cabeça. Correto? Seu pai me alertou repetidamente para não deixar o Marquês Yi me notar, caso contrário, minha vida estaria acabada. Não tenho medo da morte, mas tenho medo de trair as expectativas de seu pai. É por isso que, apesar de você sofrer tanto bullying, eu só pude continuar segurando minha mão. Eu realmente sinto muito. Meu pai tem inimizade com o Marquês Yi. O dedo do Marquês Yi foi cortado por seu pai, riu Shen Fei. Não é de admirar que o Marquês Yi tenha me alvejado. O pai é realmente feroz. Mas não vou ficar para trás, meu pai cortou um dedo, enquanto eu o fiz perder todo o seu dinheiro. Quando você veio pela primeira vez para a capital? Perguntou Long Shen. 3 anos atrás. E quantos especialistas do seu nível meu pai tem ao lado dele? Havia originalmente 7, mas um deles morreu depois de muitos anos de luta, então há apenas 6 agora. Que estágio celestial você alcançou? O 9º estágio celestial da condensação de sangue. Mas, infelizmente, nunca consegui romper a próxima barreira, suspirou Shen Fei. Ele já tinha 37 anos. Se ele ainda não fosse capaz de avançar aos 40 anos, seria essencialmente impossível para ele fazê-lo pelo resto de sua vida. Long Shen não ficou tão surpreso. Embora Shen Fei fosse extremamente bom em esconder sua aura, o Blood emergiu do espaço entre as sobrancelhas. Esse foi um sinal claro de sangue sendo condensado em seu estado mais denso. Em outras palavras, Shen Fei tinha que estar no pico da condensação de sangue. Infelizmente, ele não conseguiu romper a próxima barreira. Romper o reino da condensação de sangue para alcançar o reino da transformação do tendão foi extremamente difícil. Havia milhares de especialistas em condensação de sangue em Phoenix Cry, mas apenas 3 especialistas em transformação de tendão. Os dois estavam separados por um enorme abismo que fazia com que todos que estivessem diante dele se desesperassem. Shen Fei, vou refinar algumas pílulas esta noite. Traga-os para meu pai. Long Shen estava quase falando sozinho. Jovem mestre, isso. Long Shen acenou com a mão, interrompendo-o. Embora suas técnicas de ocultação de auras sejam requintadas, permitindo que você se esconda até mesmo dos sentidos do Marquês Yi, toda a capital do Phoenix Cry está passando por intensas correntes ocultas. Isso significa que todo o império logo será invertido, se você fica ou não tem significado. Se minha família Long realmente chegasse ao ponto final em que você finalmente agiria, você realmente acha que conseguiria lutar contra essa maré apenas com sua força? Posso trazê-lo vivo, disse Shen Fei. O rosto de Long Shen escureceu. E a minha mãe? Shen Fei ficou imediatamente sem palavras. Suas técnicas de ocultação de aura eram poderosas, mas na verdade ele era ainda mais forte quando se tratava de suas técnicas de fuga. Ele estava confiante de que, mesmo que o Marquês Yi fosse o oponente, ele ainda teria 80% de chance de salvar Long Shen. Mas ele realmente não conseguiu responder quando se tratava da mãe de Long Shen. Ele poderia trazer no máximo uma pessoa extra. Em outras palavras, sua mãe teria que ser um sacrifício. Desculpe, jovem mestre, mas estas são as ordens do meu mestre.
devo segui-los. Shen Fei balançou a cabeça. Long Shen não pôde deixar de ficar assustado e furioso. Seu pai realmente decidiu sacrificar sua mãe para salvá-lo naquela situação. Talvez fosse por causa de mimá-lo, mas ele era completamente incapaz de aceitar isso. Respirando fundo, Long Shen reprimiu sua fúria e disse friamente: Shen Fei, não estou discutindo com você. Eu estou ordenando a você. Não acabe machucando a mim e a minha mãe só por uma ordem boba. Estou indo para a guilda alquimista agora para obter alguns ingredientes medicinais. Vou passar a noite inteira refinando e você vai trazê-los para meu pai. Nem fale sobre salvar a mim e a minha mãe. Se eu quisesse sua vida agora, seria tão fácil quanto soprar a poeira. No momento, tenho forças para proteger temporariamente a família Long. Mas os eventos estão mudando rapidamente e preciso da ajuda de meu pai rapidamente. Então agora eu estou te dando duas opções. Ouça-me e volte para o lado do meu pai. Ou morrer aqui. Sem mais do antídoto, o veneno inevitavelmente o matará. A expressão de Shen Fei tornou-se uma mistura de verde e branco. Ele podia facilmente ouvir a fúria nas palavras de Long Shen. Ele quase podia ver a imagem de Long Tianxiao dentro dele. Ele tinha certeza de que, se ousasse desobedecer, Long Shen realmente tiraria sua vida. Ele não tinha medo da morte, mas uma morte tão sem sentido realmente não valeria a pena. De qualquer forma, este era um assunto para a família Long. Ele só pôde sorrir amargamente e concordar. Claro, por dentro ele estava extremamente agoniado. Como ele deveria enfrentar Long Tianxiao assim que voltasse? Long Shen foi direto para a guilda dos alquimistas. Agora que tinha tanto dinheiro com o leilão, não precisava mais se preocupar em comprar ingredientes medicinais a prazo. Vir para a guilda agora definitivamente foi uma decisão inteligente, pois eles tinham todos os ingredientes medicinais de que ele precisava. Usando Shen Fei como guarda, Long Shen começou diretamente a usar sua chama para aquecer a fornalha. A pílula que ele estava refinando desta vez foi chamada de pílula quebrando a barreira. Era uma pílula medicinal de segundo nível e extremamente comum que poderia aumentar a chance de romper os gargalos. Mas a fórmula medicinal que Long Shen estava usando veio das memórias do soberano da pílula. Ele usou os mesmos ingredientes medicinais, mas ao fundi-los em diferentes proporções, criou um efeito totalmente diferente. Além disso, Long Shen também adicionou Dragon Bone Grass. Esse tipo de ingrediente medicinal intenso aumentaria a energia medicinal da pílula. Esta não era mais uma pílula de quebra de barreira comum. Esta pílula de quebra de barreira foi usada para atacar o reino de transformação de tendão. A pílula de quebra de barreira de grau inferior pode dar às pessoas uma chance extra de 10% de romper. Mas a que Long Shen estava planejando refinar era uma pílula de qualidade superior e poderia dar aos cultivadores uma chance extra de 30% de romper. Se isso fosse aprendido por outros, definitivamente abalaria o mundo atual. Tal pílula medicinal foi ainda mais chocante do que a pílula de restauração de ossos de carne do leilão. Na realidade, aquela pílula de restauração de ossos de carne tinha uma grande falha, no entanto, Long Shen não havia contado a eles sobre isso. Se uma pessoa comum tivesse seus membros cortados, ela realmente poderia criar um novo membro sem nenhum problema.
Mas se um cultivador o pegasse, ele usaria a verdadeira energia espiritual de sua raiz espiritual para curá-lo. Isso acabaria encurtando seu potencial de pico. Naquela época, Long Shen cortou o braço de Fugi e o curou sem causar nenhum problema. Mas mais tarde, quando Yao Niqian ligou para Zhao Yang, bem, em qualquer caso, os aventureiros corriam o risco constante de serem cortados assim. E não era como se Zhao Yang pudesse ter resistido ao charme de Yao Niqian de qualquer maneira. Estrondo. A fornalha medicinal tremeu. Abrindo-o, 3 pílulas medicinais redondas aparecerão. Um brilho fraco brilhou neles, fazendo com que um cansado Long Shen sorrisse. Esta foi sua terceira fornalha de pílulas. Na primeira vez, ele conseguiu refinar 3 pílulas. Mas na segunda vez ele apenas se distraiu um pouco por um momento, causando uma explosão. A fornalha de pílulas conseguiu evitar ser destruída por pouco. No entanto, os ingredientes viraram cinzas. Refinar pílulas era simplesmente assim. Apenas a menor desatenção pode facilmente causar falha. Mesmo com todas as técnicas de um Pilsavrin, seria impossível evitar algumas falhas. Seu objetivo era refinar 2 fornalhas de pílulas. Agora que havia falhado uma vez, ele não tinha escolha a não ser tentar uma terceira, apesar de sua exaustão. A pílula Breaking Barrier, que tinha a Dragon Bone Grass adicionada a ela, era extremamente difícil de refinar. Mesmo com a poderosa força espiritual de Long Shen, ele ainda estava completamente exausto. Mas olhando para as 6 pílulas medicinais, ele sentiu que todo aquele cansaço valeu a pena. Ele os entregou a um chocado Shen Fei, além de uma carta. Shen Fei saiu antes do amanhecer. Long Shen tirou uma soneca rápida para se reenergizar. Ao acordar, percebeu que se sentia muito mais livre e menos preocupado. A questão de seu pai sempre o pressionara como uma enorme pedra. Agora que ele finalmente soube da situação de seu pai, ele estava cheio de expectativa. A única coisa que o preocupava era que Shen Fei não sabia exatamente quem estava mirando em seu pai. Long Tianxiao nunca contou a ninguém sobre isso. Mas isso não era mais tão importante. Agora que ele tinha notícias de seu pai, ele estava cheio de espírito de luta. Saindo da cama, ele colocou Little Snow na frente dele. Little Snow foi o que Long Shen decidiu chamar de Lobo da Neve da Chama Escarlate. Os olhos do pequeno Snow ainda estavam permanentemente fechados enquanto ele chorava e se agitava. Long Shen sorriu levemente e mordeu o dedo, tirando uma gota de sangue. Ele pingou o sangue na boca de Little Snow. Quando Little Snow engoliu aquela gota de sangue, seus olhos fechados finalmente se abriram lentamente. Ele curiosamente olhou para Long Shen. Seus olhos grandes mais o pequeno tufo de cabelo ruivo em sua testa eram indescritivelmente fofos. Para a maioria das bestas mágicas, o sabor do primeiro sangue que provaram seria lembrado para sempre. O dono daquele sangue se tornaria então sua família. Claro, bestas mágicas de sangue frio foram excluídas disso. Havia diferentes técnicas para eles. Assim que Little Snow abriu os olhos, ele lentamente começou a rastejar até Long Shen. Sua caminhada era extremamente instável e ele poderia tropeçar e cair a qualquer momento, mas continuou rastejando em sua direção. Long Shen sentiu uma explosão de calor quando olhou para o pequenino.
Com sua poderosa força espiritual, ele podia sentir claramente o anseio dentro da alma de Little Snow. Assim que Little Snow aprovou Long Shen deveria usar sua força espiritual para usar as técnicas secretas que Lu Fangir lhe ensinou. Isso colocaria uma espécie de marca de escravo na alma de Little Snow para que ele nunca pudesse traí-lo. Mas Long Shen continuou a hesitar em usar a marca do escravo. Ele não suportaria fazer desse carinha um escravo. Refletindo sobre isso, ele de repente sentiu seu rosto ficar molhado. Aquele carinha rastejou para o colo dele e estava lavando o rosto com entusiasmo. Long Shen riu e abraçou o garotinho. Ele trouxe Little Snow da propriedade Long para os arredores da cidade. Agora que o garotinho abriu os olhos, era hora de ele se controlar. Bestas mágicas tinham uma vitalidade extremamente tenaz. Assim que abriam os olhos, eram essencialmente capazes de encontrar e comer sua própria comida. Eles não precisariam mais daquele fluido nutriente de que precisavam quando filhotes. Tirá-lo da cidade foi justamente o caminho mais rápido para o amadurecimento de Little Snow. Mas antes de deixar a cidade, ele ainda precisava encontrar uma certa pessoa. Em apenas uma hora, Long Shen chegou a um grande pasto. De repente, um enorme rugido soou, e toda a terra tremeu junto com ele. Um sorriso apareceu no rosto de Long Shen. Os chineses se referem a Little Snow como It, mas acho que em inglês soa melhor chamar Little Snow de He, semelhante a como você não chama seu cachorro de It. Mas você deve observar que tecnicamente não sabemos o gênero de Little Snow agora, e outras pessoas podem se referir a Little Snow como isso em vez de ele.